Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Estamos estudando nesta semana a lição de número 4, o amor e a misericórdia de Deus. Quero pedir para você, visite o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos e também a mensagem, o esboço de toda a mensagem que nós temos ali postado. Seja bem-vindo em nome de Jesus. O amor de Deus para com a humanidade é grandioso. A sua misericórdia é a causa de nós não sermos ainda consumidos por Ele, porque Ele ama a sua criatura. Deus ama aquilo que Ele criou. Deus cuida, Deus não abandona a sua criação. E Ele tem um grande amor pela sua criatura. Ele tem tanto grande amor que Ele disse: ide por todo mundo. Para a igreja Ele deu essa ordem: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, para que todo homem, recebendo o evangelho na sua vida, volte-se para Ele. Recebendo o evangelho na sua vida, tenha a salvação da sua alma. Recebendo o evangelho em sua vida, se converta dos seus maus caminhos e volte-se para Ele. Deus ama a todos os homens. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, a primeira carta, no capítulo 2, no versículo 4, está escrito que Deus deseja que todos os homens se salvem, que todos venham ao conhecimento da verdade, que todos se arrependam dos seus pecados. A misericórdia de Deus é a causa porque nós não somos consumidos ainda. Misericórdia é um sentimento de compaixão despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. A expressão misericórdia tem origem latina, é formada pela junção de miserere, ter compaixão, e cordis, quer dizer coração. Ter compaixão do coração significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. Misericórdia divina é Deus perdoar os pecados, apesar das faltas cometidas pelos pecadores. A misericórdia de Deus é perdoar os nossos pecados, porque Ele sabe o que nós sentimos, porque Ele sente aquilo que nós sentimos, porque Ele conhece as nossas necessidades, porque Ele sabe de tudo aquilo que nós estamos passando, que nós enfrentamos para vencer o pecado, para vencer as tentações, para chegarmos próximos a Ele. Então Ele é misericordioso e Ele perdoa aqueles que se arrependem. Ele perdoa aqueles que se chegam a Ele. Arrependei-vos e convertei-vos para que os seus pecados sejam perdoados. Quando o homem se arrepende, quando o homem chega-se a Deus com um coração quebrantado, Deus o perdoa, Deus o liberta. Deus, pela sua grande misericórdia, Ele permite isso, e Ele permite ainda que o homem exista. Ele permite a nossa existência nesta terra. Se Deus quiser tirar a nossa vida, Ele tira, porque a vida foi Ele que deu. E Ele deu para nós o dom da vida, o dom de viver. Mas é necessário que o homem conheça o que é vida. É necessário que o homem saiba o que é viver. E para conhecer vida é preciso ter Jesus no coração, porque Jesus é a vida. Quando o homem não tem Jesus, ele não sabe o que é vida, ele não sabe o que é viver, porque ele não tem a vida em si. E a vida é Jesus.
Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então receba Jesus no seu coração. Tenha o amor de Deus derramado em você. Tenha misericórdia também na sua vida. E tenha vida. Saiba viver com Cristo em seu coração. Segunda-feira, João capítulo 3 e o versículo 16. Esta é a leitura. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amor e a misericórdia de Deus. Deus deu o seu Filho amado. Ele não emprestou Jesus, ele deu Jesus para morrer pelos nossos pecados. Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, e grande é a sua fidelidade. A nossa existência é fruto da misericórdia de Deus. Nós existimos porque Deus, ele tem misericórdia de nós. E ainda ele perdoa o pecado do homem que se arrepende, do homem que se quebranta. Ele ama pela sua grande misericórdia, ele ama o homem. Ele não faz acepção de pessoa. Ele ama o homem, ele ama a família, ele ama a nação, ele ama a sua cidade, ele ama você e ele quer salvar a sua alma. Agora, qual é a diferença entre misericórdia e graça? Misericórdia e graça são frequentemente confundidas. Embora os termos tenham significados semelhantes, graça e misericórdia não são a mesma coisa. A misericórdia é Deus nos castigando como merecem os nossos pecados. E a graça é Deus nos abençoando, apesar de nós não merecermos o seu perdão. Então, quando Deus nos castiga conforme os nossos pecados, ele apenas nos castiga. Ele não nos tira deste mundo, ele não acaba com a nossa vida, ele não nos consome, ele apenas está dando-nos uma correção, porque nós somos os seus filhos. Agora, pela sua gloriosa graça, ele nos abençoa, e nós então recebemos a bênção de Deus, somos abençoados por Deus, mesmo não merecendo a sua bênção. Misericórdia é a libertação do julgamento, enquanto graça é estender bondade àqueles que são indignos. Nós somos indignos de receber o perdão de Deus. O homem é indigno de receber a misericórdia, de receber o perdão de Deus. Mas Deus, como nos ama, como ama-se a sua criatura, ele então tem misericórdia e perdoa aos que se arrependem. Segundo a Bíblia, todos nós pecamos. É o que está escrito em Romanos 3 e 23. Todos pecaram. Também, segundo a Bíblia, como resultado do pecado, todos nós merecemos a morte, porque o salário do pecado é a morte. Também é julgamento, e também que aquele que peca, que não recebe o perdão de Deus, ele também, se não receber o perdão de Deus, será lançado no lago de fogo. Apocalipse 20 e o versículo 15 diz que todos aqueles que não foram encontrados seus nomes escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Com isso em mente, todo dia que vivemos é um ato da misericórdia de Deus. Todos os dias em que nós amanhecemos vivos, devemos agradecer a Deus, porque é um ato da sua misericórdia para com o homem.
é um ato da sua misericórdia para comigo e para com você. Por isso devemos louvar a Deus, por isso devemos agradecer a Deus, por isso devemos bendizer a Deus, por isso devemos adorar o seu nome, porque Ele está tendo misericórdia de nós. Se Deus nos desse tudo o que merecemos, nós estaríamos agora condenados por toda a eternidade. O Salmo 51, versículos 1 e 2, nós vemos aqui Davi clamando. Ele clama dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu grande amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Um apelo a Deus por misericórdia é pedir a Ele que suspenda o julgamento que merecemos, porque nós merecemos ser julgados e condenados. Mas quando nós clamamos pela sua misericórdia, nós estamos pedindo a Ele que suspenda esse julgamento e, ao invés de nos julgar, Ele nos conceda o perdão dos nossos pecados, que nós não merecemos, mas Ele mesmo assim nos perdoa pelo seu grande amor e pela sua grande misericórdia. Não merecemos nada de Deus. Deus não nos deve nada. Nós não merecemos nada dele, mas mesmo assim Ele nos abençoa, Ele nos perdoa se nós nos arrependemos dos nossos pecados. Qualquer coisa boa que tivemos em nossas vidas é um resultado da graça de Deus. Tudo aquilo de bom que você recebe, tudo aquilo de bom que nós recebemos de Deus, tudo que nós recebemos do Senhor é um ato da sua grande misericórdia, é um ato da sua grande bondade, porque nós não merecemos. Então, graças é simplesmente um favor imerecido. Deus nos dá as coisas boas que não merecemos e que nunca poderíamos ganhar por nós mesmos. E nós só temos pela graça de Deus. Nós só temos porque Ele nos ama. Nós só temos porque Ele tem misericórdia de nós. Resgatados do julgamento pela misericórdia de Deus, a graça é tudo o que recebemos além dessa misericórdia. Então, além da misericórdia de Deus, nós temos ainda a sua graça, um favor imerecido que nós não merecemos. A graça comum refere-se à graça soberana que Deus concede a toda a humanidade, independentemente da sua posição espiritual diante dele. Não importa qual a sua posição espiritual diante de Deus, Ele tem misericórdia da sua vida, Ele tem misericórdia de você, Ele ama você, Ele só não ama o pecado que o homem comete, Ele só não ama as coisas desagradáveis que o homem comete, mas Ele te ama, Ele ama o homem, Ele quer salvar você, Ele quer salvar a sua família, Ele quer perdoar o seu pecado, enquanto a graça salvadora é a dispensa especial da graça pela qual Deus soberanamente concede de forma imerecida aos seus eleitos para a sua regeneração e santificação. Misericórdia e graça são mais bem ilustradas na salvação disponível através de Jesus Cristo. A nossa salvação vem através de Jesus. Através de Jesus nós somos salvos. Então, a graça de Deus, ela chega até nós através de Cristo. Não é através de nenhum santo devoto que o homem tem por aí, que se compra em qualquer feira, que se compra em qualquer mercado, que não vê, que não ouve,
que não fala, que não se move, enfim, não é esse. O nosso Senhor, Ele está vivo, Ele nos ouve, nós sentimos a Sua presença na nossa vida, Ele fala conosco, porque nós o ouvimos falar. Aqueles que são sensíveis à voz do Espírito Santo, ouve a voz de Deus. Merecemos o julgamento, mas se recebemos Jesus como nosso Salvador, recebemos a misericórdia de Deus e somos libertos desse julgamento. Nós merecíamos e merecemos ser julgados, mas o ato da misericórdia de Deus, o ato de nós não merecermos, nos faz com que Deus, pela sua grande misericórdia, nos livre, nos liberte desse julgamento, e assim nós alcançamos o perdão de Deus. Em vez de julgamento, pela graça, recebemos a salvação, recebemos o perdão dos nossos pecados, vida abundante também nós recebemos do Senhor, e uma eternidade no céu. O céu é o lugar mais maravilhoso que se pode imaginar. Nós procuramos, através dos nossos pensamentos, imaginar o céu, como é o lugar em que nós vamos estar um dia com o Senhor, mas nós não conseguimos imaginar como é glorioso a nossa eterna morada. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 16, ele declara: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. 1 de João, capítulo 3, versículo 16, é a leitura de quarta-feira. Mas diz-nos assim: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Cristo deu sua vida por nós, assim devemos oferecer a nossa vida em favor dos nossos irmãos. Nós oferecemos a nossa vida em favor dos nossos irmãos quando nós oferecemos e temos e tiramos tempo para ouvi-lo, tempo para falar-lhes, tempo para abençoar, tempo para estar com ele nas suas necessidades. Romanos capítulo 5, versículos de 5 a 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu em nosso lugar. Nós deveríamos ser crucificados, nós deveríamos morrer à morte de Cristo, mas Ele morreu por nós, Ele entregou a sua vida por nós, Ele morreu pelos nossos pecados. Louvado seja o nome de Jesus. A cruz de Cristo é a mais eloquente expressão do amor de Deus por você. Deus te ama. Ele não escreveu essa verdade em letras de fogo lá no céu, de forma nenhuma, mas Ele revelou o seu amor através da cruz do seu Filho. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus é demonstrado na morte de Cristo por nós pecadores, porque nós não merecíamos, mas o Senhor aprove a Deus enviar o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados. Você é tão especial para Deus que Ele amou você de tal maneira que deu tudo, Ele deu tudo. Ele deu a si mesmo e deu o seu Filho para morrer por nós.
A cruz de Cristo não foi um acidente, mas foi um apontamento de Deus desde a eternidade. Cristo veio para morrer pelos pecadores. Ele foi morto desde a fundação do mundo para que hoje nós pudéssemos termos a vida eterna. Ele nasceu para ser o nosso substituto, para ser o nosso representante, para ser o nosso fiador. A cruz sempre esteve incrustada no coração de Deus, sempre esteve diante dos olhos de Cristo. Ele jamais recuou da cruz, ele marchou para ela como um rei caminha para a sua coroação. O amor de Deus por você é eterno. A causa do amor de Deus está nele mesmo. Ele não desiste de você. Ele quer que você converta-se do seu pecado. Ele quer que você entregue-se a Ele. Ele quer que você reconheça que Jesus morreu por você na cruz do Calvário. A cruz de Cristo foi o seu gesto mais profundo de sacrifício. Ele deixou a glória, ele deixou o seu trono, ele esvaziou-se, ele tornou-se homem, ele tornou-se servo, ele foi perseguido, Jesus foi preso, foi açoitado, Jesus foi cuspido, foi pregado na cruz. Sendo Deus se fez homem, sendo Senhor se fez servo, sendo santo se fez pecador, se fez pecado, sendo bendito se fez maldição, sendo o autor da vida, ele deu a sua própria vida por nós, por mim e por você. E o que nós estamos fazendo? Qual a demonstração de amor nós estamos fazendo para Deus? Deus amou e demonstrou o seu amor por nós. O que nós estamos fazendo para demonstrar o nosso amor por Deus? O que nós estamos fazendo? Agora, quem levou Jesus à cruz? A morte de Cristo não foi determinada por fatores circunstanciais. Não, Cristo não foi morto porque os sacerdotes o prenderam, porque o sinédrio o sentenciou. Cristo não foi morto porque Pilatos o entregou, porque os judeus o acusaram. Cristo não foi morto porque Judas o traiu. Cristo não foi morto porque Pedro o negou. Cristo não foi morto porque os soldados o pregaram na cruz. Então, quem levou Jesus à cruz? Os nossos pecados levaram Jesus à cruz. Ele foi para a cruz pelos nossos pecados. Isaías, no capítulo 53, o versículo 5, diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O versículo 8 do capítulo 53 de Isaías ainda diz: por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. O versículo 12 do mesmo capítulo diz: levou sobre si o pecado de muitos. O versículo 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, também ele levou sobre si. O que matou Jesus não foram os açoites, não foram os soldados. O que matou Jesus não foi o suplício na cruz. O que matou Jesus fomos nós. Os nossos pecados levou Jesus a morrer por nós, pecadores. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi moído pelos nossos pecados. Na cruz, ele sorveu o cálice da ira de Deus sobre o pecado. Na cruz, ele foi feito pecado por nós. A espada da lei caiu sobre Cristo
porque ele foi o nosso substituto. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A grande benignidade de Deus por intermédio de Cristo, a bondade de Deus, a benignidade de Deus, o amor de Deus através de Jesus. Deus nos amou através de Cristo. O Pai levou ele à cruz. Isaías no capítulo 53, o versículo 6, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O versículo 10 diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Versículo 4, a parte B do capítulo 53 de Isaías: e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus não foi à cruz porque a multidão sedenta gritou: crucifica-o, crucifica-o. Ele não foi à cruz porque os sacerdotes o entregaram por inveja, Judas o traiu por ganância, Pilatos o sentenciou por covardia e os soldados o pregaram na cruz por crueldade. Ele foi à cruz porque o Pai o entregou por seu grande amor por nós. Jesus voluntariamente foi à cruz. Versículo 4 do capítulo 53 de Isaías ainda tem mensagem para a nossa vida. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Versículo 10, ele deu a sua alma como oferta pelo pecado. Versículo 11, o seu servo justo com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. O apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange e nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Constrangeu a Paulo, constrangeu a mim, constrangeu os apóstolos, constrangeu a igreja primitiva e continua constrangendo a muitos que recebem Jesus na sua vida, porque Jesus é o Salvador da humanidade, e quando o seu amor nos constrange, então nós nos chegamos a Ele e pedimos: Senhor, perdoa o meu pecado, me receba como o seu filho, me receba como o seu servo. E então o Senhor nos recebe. João capítulo 1, versículos 10 a 12. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, com uma condição: crer no seu nome. É necessário crer no nome de Jesus. Em o que você está crendo? Você está crendo no nome de Jesus? Em que você está crendo? Creia no nome de Jesus. Quando você crê no nome de Jesus, você torna-se filho de Deus. Quando você crê no nome de Jesus, os pecados seus são perdoados. Quando você crê no nome de Jesus, você é liberto da escravidão do pecado. Quando você crê no nome de Jesus, as portas do céu se abrem. Quando você crê no nome de Jesus, a vitória alcança a sua vida. Quando você crê no nome de Jesus, a sua família é salva. Quando você crê no nome de Jesus, todas as maldições caem por terra. Quando você crê no nome de Jesus, o diabo afasta da sua vida. Quando você crê no nome de Jesus, as bênçãos de Deus é sobre você e você torna-se filho de Deus.
o projeto redentor de Jesus, o Filho de Deus. Seu projeto era salvar o homem da condenação eterna. Que tipo de sofrimento Jesus suportou? Qual o tipo de sofrimento que Jesus suportou? Jesus suportou o sofrimento moral. Jesus suportou um sofrimento espiritual. Seu sofrimento foi repulsivo. Ao vê-lo, os homens escondiam o rosto dele. No versículo 3 de Isaías, no capítulo 53 do livro de Isaías, diz isso. Também ainda no versículo 3, diz que seu sofrimento não produziu compaixão nos outros. Ninguém teve compaixão de Cristo vendo ele sofrer. Nós não o vemos, mas nós sofremos, nós entendemos, porque nós recebemos ele e nós choramos quando nós começamos a meditar no sofrimento de Jesus por nós. Seu sofrimento não produziu compaixão nos outros, mas ele produz compaixão em mim, ele produz compaixão em você, ele produz compaixão na vida de todos aqueles que o recebem. Ele teve experiência íntima e longa com o sofrimento, ele foi um homem de dores e que sabe que é padecer. Agora, o versículo 3 continua dizendo que Jesus Cristo sofreu rejeição. O mais rejeitado entre os homens. Jesus foi o mais rejeitado entre os homens. Ele foi rejeitado pelo seu povo. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Ele foi rejeitado também pelos religiosos da sua época, que eles chamavam de fanático, chamavam a ele de mentiroso, chamaram a ele de blasfemo, chamaram a ele de pecador, chamaram ele de beberrão e até chamaram ele também de endemoniado. Ele foi rejeitado pela mesma multidão, a multidão que aplaudiu ele empolgadamente, porque Jesus realizou milagres nas suas vidas, então bateram palmas naquele momento. Mas agora uma turba, as mesmas pessoas, a mesma multidão que aplaudiram porque ele realizou milagres, porque ele multiplicou pães, porque ele ressuscitou mortos, porque ele curou cego, enfim bateram palmas. Essa mesma multidão agora, de uma forma sangue sedenta, grita diante de Pilatos: crucifica-o, crucifica-o, caia o seu sangue sobre nós e também sobre os nossos filhos, mas ele deve ser crucificado. Ele foi rejeitado também pelas autoridades romanas. Herodes o Grande quis matar Jesus quando Jesus era criança. Pilatos covardemente o entregou para ser crucificado. Herodes Antipas também o escarneceu. Ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas. O Sinédrio forjaram testemunhas falsas para acusar Jesus e acusaram Jesus de blasfemo, cuspiram no seu rosto. Ele foi rejeitado pelos seus apóstolos. Judas o traiu, Pedro o negou e os demais apóstolos o abandonaram. Ele foi rejeitado pelo seu próprio Pai. Quando Deus lançou sobre ele as nossas iniquidades, ele foi feito pecado por nós. Nesse momento, Jesus sentiu o desamparo, Jesus sentiu-se sozinho e então ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele ainda foi rejeitado e ainda continua sendo rejeitado. Quando amamos mais o pecado, nós rejeitamos o seu Espírito. Quando o homem ama mais o pecado, ele está rejeitando a Cristo, e nós calcamos aos nossos pés o sangue da eterna aliança. Humilhação.
foi o que Jesus sofreu por nós. Ele foi humilhado. No versículo 3 do capítulo 53 do livro de Isaías ainda diz: e como um de quem os homens escondiam o rosto, o sinédrio humilhou Jesus, cuspindo no seu rosto. Os soldados humilharam a Jesus, açoitando ele, rasgaram o seu corpo com fortes açoites, colocando na sua cabeça uma coroa de espinhos e deram-lhe pancadas na cabeça de Jesus. Tudo isso foi humilhação. Ele sofreu tudo isto por mim e por você. Jesus foi humilhado ao ter que carregar uma cruz sobre os seus ombros. Ele carregou aquelas cruzes pelas ruas agitadas de Jerusalém. Ao lado dele estava, quando ele foi pendurado na cruz, estava ali 2 bandidos que também estavam ali para ser crucificado. Jesus era inocente. Jesus, ele foi inocente. Ele sempre procurou ajudar as pessoas. Jesus sempre curou os enfermos. Jesus multiplicou pães. Jesus ajudou o governo a cuidar das pessoas. Jesus sempre fez o bem para as pessoas. Mas lá agora ele estava pendurado naquela cruz, ao lado de 2 bandidos, para também sofrer a mesma morte. Então ali ele foi humilhado pelo vozerio da multidão ao pé da cruz. Ele foi humilhado até a morte, e morte de cruz. Ele foi humilhado quando clamou que estava com sede. Quando ele tinha sede, ao invés de dar a ele água, deram a ele vinagre. Jesus suportou também o sofrimento físico por nós. O seu semblante foi desfigurado. Está lá no versículo 2 do capítulo 53 de Isaías. Não havia beleza nele. Ele não teve aparência, ele não teve formosura. A nossa feiura moral estava sobre Jesus. Todos os nossos horrendos pecados foram lançados sobre ele. Seu rosto ficou desfigurado. Ele foi feito pecado. Ele foi feito maldição. O seu corpo foi ferido. Ele ficou ensanguentado. Seu corpo tornou-se cheio de hematomas e chagas. Toda a nossa tragédia foi lançada sobre Jesus. Jesus também padeceu torturas cruéis. A parte B do versículo 4 do capítulo 53 de Isaías, também o versículo 5 e também o versículo 10 fala das torturas cruéis que Jesus sofreu. Ele ficou aflito, ferido, oprimido, transpassado, moído. Ele sofreu castigo, ficou cheio de pisaduras. Ele foi moído e enfermou. Na noite em que foi preso, sua alma estava angustiada até a morte. Sendo libertador, foi preso. Sendo santo, foi escarnecido como criminoso. Sendo criador, foi cuspido pela criatura, o homem que ele ama, o homem que ele criou, o homem que ele estava morrendo agora pelos seus pecados, cuspiram em seu rosto, agora já arquejado, machucado pelos açoites, com seu rosto ensanguentado, e agora ele empreende uma longa caminhada até chegar ao Calvário. Sua fronte está ferindo, sua fronte agora está sangrando, seu corpo febril lateja debaixo das chicotadas e dos empurrões que ele vai sofrendo na caminhada até chegar ao Gólgota e ali ser crucificado pelos nossos pecados. Oh, aleluias! Começa a grande marcha para o Monte do Juízo, a maior marcha da história,
não foi com rodas de carros de guerra. A maior marcha da história não foi com o estrupido febril dos cavalos, mas foi com os ruídos dos passos de um homem andando sob o peso do seu próprio cadafalso. Jesus marcha arrastando consigo todas as máscaras da humanidade. Ele marcha debaixo da zombaria da multidão. Jesus, ele marcha, seu corpo titubia, ele cai. E então ele é levantado aos empurrões. E sob fortes açoites, ele prossegue aquela marcha. Jesus é erguido no leito vertical da morte. Suas mãos foram rasgadas, seus pés foram pregados no lenho. Foram 6 horas de vergonha e horror. Tudo isso por nós, tudo isso pelo homem que não quer Jesus, pelo homem que rejeita Cristo como Salvador da sua alma. Vira as costas para esta verdade, vira as costas para a salvação. Ali, agora suspenso entre a terra e o céu, ele sofre sede, ele tem dores, ele tem vergonha, ele é envergonhado, ele sofre humilhação e sofre também o abandono. Ali, ele desceu ao inferno para nos libertar do cativeiro do pecado. O próprio universo entrou em convulsão. Houve trevas, o sol cobriu o seu rosto de vergonha. As pedras se arribaram dos vales e os túmulos foram abertos. Isaías, no capítulo 53 e no versículo 5, ele diz que Jesus foi ferido. Ferimentos, de acordo com a definição de um cirurgião, podem ser classificados por suas características. Contusão é uma ferida produzida por um instrumento grosso e cego. Esta ferida resultaria de um golpe com vara, como foi profetizado. Miqueias, no capítulo 5, versículo 1, ele profetizou isso. Ele disse: ferirão com vara a face ao juiz de Israel, o esbofetearam. E também João 18 e 22 diz que um dos guardas deu uma bofetada em Jesus. Outra coisa é a laceração, é um ferimento produzido por um instrumento que rasga. A laceração dos tecidos era o resultado dos açoites, e esses tinham se tornado uma fina arte entre os romanos, açoitar as pessoas e rasgar com os seus açoites. O chicote romano era uma tira de couro com várias extremidades, e em cada extremidade havia uma ponteira de metal. Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitar Jesus. Seu corpo foi todo lacerado, sua carne foi rasgada, porque quando os soldados batiam aquele chicote nas costas de Jesus e puxavam o chicote, viam pedaços de carne. A sua carne foi dilacerada. Por quê? Porque ele estava sofrendo aquilo pelos nossos pecados. Qual o valor que nós estamos dando? Penetração é a outra característica. Trata-se de um ferimento profundo causado por um instrumento pontiagudo. Esse ferimento foi causado pela coroa de espinhos que fez sangrar a cabeça de Jesus. Tomaram o caniço e davam-lhe com o caniço na cabeça de Jesus. Perfuração. Perfurar vem do latim passar através de. As mãos e os pés de Jesus foram traspassados.
Os cravos de ferro eram cravados entre os ossos, separando-os sem quebrá-los. Incisão é um corte produzido por um instrumento pontiagudo e cortante. Um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Por que saiu água? Porque o seu sangue foi derramado pelos nossos pecados. Como Jesus reagiu diante do sofrimento da cruz? Como que ele reagiu? Ele se entregou como sacrifício. A morte de Cristo foi substitutiva. Ele foi à cruz em nosso lugar. Nós é que deveríamos estar suportando aqueles açoites, mas ele fez isso por nós. Nós devíamos ter carregado aquela cruz, mas ele tomou a cruz em nosso lugar. Ele não tinha pecado, nunca fez injustiça, nem dolo, não enganou ninguém com a sua boca. Da sua boca saíram verdades, mas verdade que doeu do coração do homem. A verdade dói no coração do homem, mas quando o homem aceita a verdade, ela é cura para a alma do homem. Ele não tinha pecado, nunca fez injustiça. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, como Cordeiro, foi levado para o matadouro. Ele foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, diz o versículo 8 do capítulo 53 de Isaías. Ele foi ferido. Ele não abriu a boca para pedir vingança dos seus algozes, de forma nenhuma. Como ovelha foi levado perante os tosqueadores, ele não abriu a sua boca, ele não reclamou, ele não murmurou, porque ele estava sendo oferecido como sacrifício pelos nossos pecados. Ele se entregou, ele voluntariamente foi à cruz. Jesus não se rebelou ao ser preso. Simplesmente ele abriu os braços e disse: aqui estou. A quem buscais? E os guardas disseram a Jesus de Nazaré, disseram: aqui estou, prendam-me. Então ele não se rebelou. Ele foi julgado, ele foi espancado, ele foi pregado na cruz. Ele não bradou por vingança e nem por socorro, muito ao contrário. Antes de dar o seu último suspiro, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele intercedeu pelos seus algozes, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores ele intercedeu. Em vez de vingar-se, de falar injúrias, de despejar vingança contra os seus algozes bestiais que estavam ali, Jesus intercedeu por eles, ministrando-lhes o seu amor e o seu perdão. Agora a glória e a recompensa da cruz lhe vieram. Jesus venceu a morte. Ele tirou o aguilhão da morte. Ele matou a morte. A morte agora não tem mais a última palavra. Tragada foi a morte na vitória. O versículo 10 do capítulo 53 de Isaías continua dizendo: verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele ressurgiu. Jesus está vivo, Jesus não está morto, Jesus está aqui e Ele está aí onde você está. Não sei na sua nação, o lugar que você se encontra agora, Jesus está aí com você, se você quiser que Ele esteja. Ele está vivo, Ele ressurgiu, Ele venceu a morte, Ele rompeu os grilhões da morte, Ele abriu o túmulo de dentro para fora,
Ele conquistou para nós a imortalidade, e por isso nós o louvamos, por isso nós o adoramos, por isso nós o glorificamos, por isso nós o exaltamos, porque Ele fez isso por nós. Jesus remiu um povo para Deus. Ele nos comprou com seu sangue. Ele tirou-nos da maldição, da escravidão, do império das trevas, das potestades de Satanás, do jugo do pecado. Agora somos livres, agora somos filhos de Deus. Nós éramos escravos quando nós estávamos no vício da bebida alcoólica. Nós éramos escravos quando nós éramos viciados no tabagismo. Nós éramos escravos quando nós éramos viciados na prostituição, na pornografia, nas noites de orgias, nas noites, enfim, nós éramos escravos do pecado, mas Jesus nos libertou de tudo isso. Hoje, nós, aqueles que têm Cristo na sua vida, não dependem mais desses vícios, são livres para adorar e para glorificar o nome do Senhor. Agora somos filhos herdeiros, adotados na família de Deus. Jesus chama um povo para si. Versículos 11 e 12 do capítulo 53 do livro de Isaías. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ele se alegra quando o homem recebe o seu sacrifício. Ele se alegra quando o homem reconhece que ele morreu na cruz para perdoar os seus pecados. O versículo 11, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. O escritor aos Hebreus, do capítulo 12, o versículo 2 diz: o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a morte, não fazendo caso da ignomínia. A recompensa de Jesus, sabe quem é? A recompensa é você. A recompensa sou eu. A recompensa são aqueles que recebem Cristo na sua vida, que reconhece a sua morte na cruz do Calvário, que crê que Jesus está com ele todos os dias até o fim da sua vida. A recompensa é o homem que se arrepende dos seus pecados, que se dobra diante dele com um coração quebrantado, com uma vida entregue a ele. É seu arrependimento, é sua volta para ele, é sua conversão. Se você está distante, se você está parado, se você está frio, se você está morno, chegue aos pés de Jesus. Ele quer salvar a sua alma, Ele quer perdoar o seu pecado, Ele quer te levantar, Ele quer te resgatar. Volte-se para Deus enquanto há tempo. Rejeitar Jesus é crucificá-lo novamente, é cuspir no seu rosto outra vez. Recebê-lo traz-lhe grande alegria há no céu. Os céus festejam quando o homem se arrepende dos seus pecados e se converte ao Senhor. Deus, o Pai, fica contente. Jesus, o Filho, também se alegra. O Espírito Santo também fica feliz. Os anjos fazem festa quando uma alma se converte aos pés do Senhor. Ele está te esperando neste momento. Faça um concerto com Deus, não fique distante, não fique parado, se aproxime do Senhor, Ele tem bênçãos para a sua vida. Hoje o Pai quer lhe trazer Jesus para a alegria dele, para a celebração de uma grandiosa, de uma gloriosa festa no céu. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma escola bíblica dominical abençoada na sua congregação. Em nome de Jesus. Amém.